E aí pessoal, começando mais um vídeo do canal, segundo vídeo da série de JavaScript. No vídeo de hoje nós vamos fazer um projeto muito bacana que é um contador. Você vai incrementar você vai decrementar, que é diminuir um valor, e você pode fazer um reset. Então vai ter três botões, você vai ter um número lá para aumentar, diminuir e fazer um reset. Vocês viram no vídeo anterior que nós fizemos um projeto muito legal que foi para gerar cores backgrounds com CSS e JavaScript. Então esse também vai ser a mesma pegada. Vamos começando de conceitos básicos até chegar em conceitos um pouco mais avançados. Mas nós já começamos a trabalhar com eventos da DOM. Vocês já viram algumas variáveis, como estocar variáveis. Então assim é que nós vamos continuar os nossos próximos vídeos de JavaScript. Sendo assim que você vai aprimorar os seus conhecimentos de base sem ter tanta dificuldade e sem visualizar projetos como aplicar certos conceitos quando nós fazemos da maneira tradicional nos cursos. Então, let's coding. Então, vamos partir para os códigos. Agora nós vamos criar três arquivos, como no primeiro projeto. O primeiro arquivo index.html, o segundo arquivo style.css, style.css, e o nosso terceiro arquivo, que é o arquivo JavaScript, app.js. Vamos colocar assim. Vamos lá. Para dar um contexto para vocês, para o vídeo não ficar muito longo também, nós vamos fazer o seguinte. Esses códigos que eu vou copiar e colar aqui, tanto na estrutura de HTML e de CSS, vão estar aqui na descrição para que vocês possam pegar esse código direto no Git. É só clicar no link aí, ele vai redirecionar vocês vão copiar e colar como eu estou fazendo nesse exato momento. Vou copiar e vou colar aqui. Vou pegar meu código CSS, também vou copiar e vou colar. Por quê? O primeiro vídeo ficou muito longo e o foco aqui nós queremos trabalhar em JavaScript. Então assim, vou explicar um pouco a estrutura para vocês, para não ficar muito vaga. O que nós fizemos aqui é uma estrutura simples de HTML, com o título. Nós importamos o nosso arquivo de estilo CSS. Aqui está no plural, mas eu coloquei no singular aqui. Então vamos lá mudar. E lá eu criei uma main, tem uma div principal com uma classe container, coloquei aqui um título e aqui é aonde nós vamos fazer as modificações no JavaScript, por exemplo. Esse é o valor que vai ser mostrado e aqui é os botões que nós vamos utilizar. Como eu falei no início, você vai decrementar, você vai diminuir o valor, você vai fazer o reset, que o botão, por exemplo, se tiver menos 50, você clicar em reset, ele vai botar 0, se tiver mais 50, você clicar em reset, ele vai colocar 0. E aí incrementar, increase, é para incrementar, para adicionar mais um. E nós linkamos também o arquivo app.js, que é o arquivo que nós vamos utilizar. O style aqui também, coloquei todas as variáveis aqui, todo o CSS. Se você quiser olhar de um por um e fazer de um por um, pegue o link aqui, olhe lá o link que eu deixei e você vai fazendo de um por um para você treinar. Agora, se não você já acha que está muito bom em HTML, em CSS, não tem problema, só copia e cola e vamos direto para o JavaScript, beleza? Passando toda essa etapa de verificação de HTML e CSS, nós vamos pular aqui para o nosso JavaScript. Mas antes de continuarmos o nosso código lá, eu quero mostrar para vocês aqui qual é o que nós temos hoje visualmente, né? Como nós já temos o HTML e CSS pronto, essa é a visão que vocês têm que ter aí. Se vocês copiaram e colaram, como eu fiz, quando vocês rodarem o nosso Visual Studio Code lá, o Live Server, ele vai mostrar isso aqui para vocês. Se eu incrementar, decrementar ou fizer um reset, ele não vai fazer nada, porque não tem funcionalidade nenhuma, o JavaScript ainda não entrou em ação, e é agora que nós vamos fazer. No vídeo passado nós utilizamos const e let. Agora nós vamos continuar utilizando const e let. E a primeira variável que nós vamos definir vai ser um count. E esse count aqui, nós vamos começar ele a 0. Ok? Esse count é esse carinha aqui, ó, que nós vamos utilizar aqui no valor. Onde tem value, que é 0, nós vamos utilizar ele. Quando começarmos a selecionar os arquivos da DOM, como fizemos no vídeo passado, você vai ver que nós vamos selecionar esse value aqui e nós vamos começar a utilizar e modificar ele, beleza? Vamos criar mais duas variáveis, que é uma variável constante, onde ela não vai mudar. E quando ela não vai mudar, ela tem que
ser constante. Então vamos lá, eu coloquei value, vou colocar igual, e aqui quando eu quero selecionar um elemento, como é que eu faço? Se vocês esqueceram, vamos lembrar de novo. Nós vamos fazer isso tantas vezes que vocês, no final desse curso aqui, vocês não vão esquecer. Então, nós temos duas opções. Da outra vez eu utilizei Query Selector by ID, né? Aqui nós vamos usar para não precisar colocar o símbolo, mas aqui nós vamos colocar Query Selector. E aí, nós vamos adicionar, eu preciso pegar esse carinha aqui, só que ele é um ID. Da outra vez eu utilizei Query Selector by ID, né? Query Element by ID, enfim. Get Element by ID também. Então, assim, tem várias opções. E aí você faz o quê? Você vai colocar, quando você utiliza o Query Selector, você precisa, se é uma classe, botar o ponto, ou se é um ID, você vai colocar a hashtag que referencia o nosso ID. Esse aqui é para mostrar para vocês a possibilidade que nós temos. Nós vamos utilizar o Query Select, mas você poderia utilizar o Get Element by ID, e aí você colocaria só o nome, que é value, ok? Vou colocar value, vou colocar Enter aqui, e aí nós vamos armazenar também os botões. Const, vou colocar aqui btn, vou colocar no plural, porque são vários botões, e aqui eu vou botar document.query selector all, ok? Por que all? Porque nós temos 3 botões. Se vocês olharem aqui, nós temos 3 botões e nós colocamos a mesma classe btn para todos eles. E, John, mas como é que eu vou selecionar os 3 botões ao mesmo tempo? Na verdade, quando nós criarmos a função vai conseguir identificar, né, a classe principal. Por exemplo, se eu pegar a classe principal aqui, vai ser .btn. E dentro da nossa função, nós vamos utilizar uma classe específica para cada um, que é decrease, reset e increase. Então, assim, nós vamos armazenar todos os botões aqui, mas quando nós formos utilizarmos, nós vamos fazer daquela velha maneira. btn, s, ponto, nós vamos utilizar uma função específica para poder selecionar isso aí. Tá? Agora como é que nós fazemos para verificar se esses elementos são os elementos que nós realmente queremos? Colocamos o console log aqui. Isso aqui é a forma mais básica possível. Se você é um cara que já tem um conhecimento avançado e diz, tem outras maneiras, é óbvio que tem, mas eu estou falando aqui diretamente para os programadores que estão começando, que nunca viram nada e estão começando a aprender. Então aqui nós vamos utilizar o value, que é a variável que nós criamos ali, e a variável btns, que é de botões, né? Vou salvar isso aqui. E se eu vier aqui na minha página e vier em console, você pode ver que nós temos o span, né? Que é o nosso primeiro carinha aqui, que é o value, e realmente é o span. O que tem dentro do span? Tem o 0. Então ele pegou essa linha aqui, realmente. Beleza, selecionou, isso aqui está funcionando. E no all, Query Select All, ele mostrou um Node List. O Node List quer dizer que ele tem 3 botões. Então eu peguei todos os botões que tinham a classe btn, certo? Ele me mostra aqui, ó. Ele me mostra aqui o botão btn, ainda mostra a segunda classe que eu criei, o botão reset, tá vendo ali? Eu passo o mouse e ele seleciona aqui na tela. Se eu passar o mouse aqui no terceiro, ele selecionou na tela. Então, beleza. Nós já sabemos que as nossas variáveis estão recebendo os objetos corretos da DOM que nós queremos, certo? Até aí tá perfeito. Vamos aqui começar a criar a nossa classe e as nossas callbacks para fazer funcionar cada botão. Não tem mistério, é muito simples. Nós já selecionamos, fizemos a parte mais difícil do trabalho e nós vamos começar a utilizar o nosso btns. E aqui dentro dele, quando você digita um ponto, você tem várias propriedades e funções que você pode utilizar. Nós vamos utilizar o método forEach. O método forEach ele faz o que? Ele vai pegar, que vocês viram, nós temos um array, de 3 botões. Então ele vai pegar esse forEach e ele vai fazer um loop dentro deles para poder selecionar de um por um. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos abrir e fechar parênteses e aqui nós vamos fazer uma callback function anônima, se não precisa de nome, e no lugar de parâmetros, pode ser parâmetros, mas eu vou colocar btn, que é para identificar que é um botão, então ele vai fazer interações em cada botão. Então aqui eu passei um parâmetro btn, mas de onde esse botão vem, John? Esse botão vem dos itens que estão dentro desse array aqui, que é o btns, ok? Lá eu vou pegar o parâmetro que eu enviei,
que é btn, vou colocar aqui. E dentro dele eu vou fazer um evento que quando eu clicar nesse botão, quando eu clicar em determinado botão que tiver a segunda classe que eu estipular, ele vai executar alguma coisa, beleza? Ah, ficou maior confusão, John. Então vamos lá, vou criar um evento, add event listening. Dentro dele nós temos uma callback também, deixa eu fechar aqui. E aqui vamos com calma. O evento que nós queremos fazer é, quando eu clicar no botão, ele vai fazer alguma coisa. Então o evento é evento de clique. Então, vou colocar clique. Beleza. Segundo parâmetro nesse event listening, eu vou colocar um callback, que é uma função anônima também. Vou colocar uma função sem nome. E nessa função aqui, nós vamos receber um parâmetro. E esse parâmetro é um evento. Ok? Esse evento nós vamos escutar o quê? Nós vamos escutar a classe do botão que nós queremos pegar. Então nós vamos armazenar esse carinha aqui em const, que é uma variável que não vai mudar de valor. Ok? Styles, está no plural. E aqui eu vou colocar o e, que é o que eu recebo aqui. Né? Vou colocar o e. E nesse e eu vou botar um ponto. Quando eu colocar um ponto, ele me dá várias propriedades. Ok? Só que nós temos três botões que são iguais, que é a classe btn, btn, btn. E aí nós vamos utilizar o que? Eu vou utilizar o botão corrente. O JavaScript ele vai te dar a possibilidade de analisar o botão atual que você está clicando se você usar a seguinte propriedade, current target. Ele vai identificar para você as classes que você clicou do botão. Por exemplo, você clicou no botão, ele vai lá no current, você clicou no botão decrease, ele vai identificar que é esse botão e vai identificar também as classes. Uma vez que ele fizer isso, você precisa, para ele fazer isso, na verdade, você precisa colocar também depois o class list, ok? Que aí ele vai disponibilizar nessa variável aqui as classes. Vamos ver se isso é verdade? Vou colocar um ponto aqui, vou colocar um log e vou colocar styles. Beleza? Coloquei styles. Quando eu clicar nos botões, ele tem que me retornar as classes, essas classes aqui respectivas dos botões. Tá bom? Vamos testar aqui, vamos ver se está funcionando o que eu estou falando. Vou clicar no botão reset. Ele botou o botão reset. Vocês podem ver que aqui ó, ele me retornou a classe btn, me retornou também a classe reset. E realmente foi o botão reset que eu cliquei. Né? E os valores que estão lá dentro é esse cara aqui. Então ele fez o seguinte, ele me retornou as classes de maneira separada e também no value total, okay? Que é o value do botão. Vamos ver se está funcionando no increase. Cliquei no increase, a mesma coisa. Beleza? Então tudo certo. Está tudo certo. Vou limpar aqui. E vou voltar para o meu Visual Studio Code. Então assim, isso aqui está funcionando. O que eu fiz, eu armazenei todos os botões nessa variável btn. Estou fazendo uma interação em cada item, dizendo, olha, vai dentro desse array aqui de botões, que são esses três botões, procura de um por um. Quando eu clicar em um desses botões, que é o evento clique, você vai pegar as classes deles e vai estocar aqui nessa variável. Beleza? E aí foi o que nós fizemos. Nós estocamos essa aqui e lá ainda não acontece nada, porque nós queremos apertar em aumentar e ele aumentar. Então vamos fazer o seguinte, nós já armazenamos o que nós queríamos, agora nós vamos tratar. Nós vamos identificar como? Vou colocar da maneira mais simples possível. Vou colocar um if else, ok? E aqui eu vou utilizar a variável styles e contains. Esse contains, styles, contains, porque contains é uma função, é um método, e esse método ele precisa receber um parâmetro, ok? Então, qual é o parâmetro? Vamos supor que eu queira diminuir um valor, ok? Colocar um valor a menos. E aí eu tenho que clicar nesse botão aqui. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai pegar. Nós já vimos que aqui ele já vai armazenar essas duas classes aqui nessa variável. Então, se essa variável conter, que é o contains aqui, se ela conter esse decrease, essa classe decrease,
ele faz o quê? Ele vai pegar a variável count e vai diminuir. Então, diminuir, beleza? Ou se, vou colocar um if se aqui e vou fazer a mesma coisa. Se o styles contains tiver increase, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar. Então eu vou colocar esse carinha aqui e vou colocar mais. É assim que você vai incrementar 1. Essa é a maneira mais simples possível. Existem variações e variações. Então, mais uma vez, você que é avançado, que chegou aqui nesse vídeo, não venha colocar comentários que o vídeo está muito básico, porque esse vídeo é realmente para quem está começando. Beleza? Vou salvar esse carinha aqui e vou colocar mais um else. Estamos indo passo a passo. Vamos utilizar os ifs e else que nós podemos. Eu vou colocar, se nenhuma dessas duas acima forem verdade, não estiverem ocorrendo, nós vamos deixar o valor em 0. Ok? O valor do count. Mas, John, tudo certo até aí? Vamos ver se funciona? Vamos lá. Eu vou clicar aqui, nada acontece. Porque nós ainda não estamos inserindo esses dados daqui no nosso value aqui, ok? E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer algumas validações. Mais uma vez vamos utilizar if e else. Eu vou colocar aqui ifs. Utilizar o if e vou dizer o seguinte. Se a nossa variável count for maior que 0, eu vou vir aqui no meu value, que é esse span que eu coloquei aqui. Vou pegar esse value e vou armazenar style.color. Vou armazenar a cor green, okay? Que é um verde. Isso aqui, gente, eu não posso colocar em português, porque os comandos só aceitam em inglês. Então, as linguagens só aceitam em inglês. Então, você precisa saber o básico aí. Se você não souber, use o Google Translator para te auxiliar, beleza? Vou colocar mais um if aqui, mais uma validação. E vou dizer, se count for menor que 0, você vai colocar red, que é o vermelho. Tudo certo? Mais uma validação. Vou colocar aqui embaixo. Mais uma validação. Se o count for exatamente, porque aqui eu comparo, mas aqui eu comparo duas coisas. Vamos lá. Igual, você vai comparar o tipo. Igual, você vai comparar o valor também e o tipo, se é string, se é número e etc. Aqui nós vamos continuar com a mesma estrutura e nós vamos colocar um hexadecimal de 222. Esse é um cinza meio preto. Vou ajeitar isso aqui, vou salvar, mas ainda assim não está inserindo. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, já está inserindo as cores aqui, mas não mudou nada, ó. Preto, vou colocar aqui decrease é vermelho. Beleza, mas ainda não está incrementando nem decrementando. Mas as cores que nós definimos aqui, porque se ele for maior que 0, ele já está recebendo maior que 0, mas eu ainda não estou conseguindo mostrar aqui dentro do value. E como é que eu faço isso, John? Mas uma funçãozinha bem simples. Vocês lembram que no primeiro vídeo que nós utilizamos o text content para inserir dados na tag que nós queríamos. Então nós vamos fazer do mesmo jeito. Aonde é que nós queremos inserir as tags? Nós queremos inserir a tag aqui no span. E o span nós já temos ele com a constante value. Eu vou pegar esse value, vou armazenar, vou colocar aqui e vou utilizar o text content e vou armazenar o quê? Vou armazenar o valor count. Só isso. Vou salvar. E agora, quando eu clicar aqui, tem que incrementar 1. Então, vamos ver se está funcionando? Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, quando eu clicar aqui, tem que diminuir. 4, 3, 2, 1. Quando for negativo, ele vai ficar vermelho. 0, 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E agora eu quero fazer o reset.
E vá lá. Está funcionando o nosso contador de incrementar, decrementar e colocar a zero. Se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreve lá no canal e vai lá no Instagram, porque todos os dias nós temos um bate-papo muito legal lá diariamente. Nos segue lá também. Valeu, até o próximo.